E a gente segue aqui ao vivo com as repercussões também nacionais, porque essa mega operação no Rio, gente, deve acelerar a tramitação da PEC da Segurança Pública. Vocês lembram que a gente está comentando sobre essa PEC, já tem algumas semanas ela estava parada, estava estancada. Aí, quando a bomba agora estourou, parece que está todo mundo olhando para ela de novo. O texto ainda não tem consenso entre os líderes. É sobre esse bastidor que a gente conversa ao vivo com a Vitória Bel, direto da capital paulista. Vitória, quem é que já puxou de volta, então, essa PEC? Conta pra gente. Márcia, pois é, como você disse, ela estava travada na comissão especial já faz alguns meses, já tinha sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça lá no primeiro semestre, mas ainda não tinha uma previsão nem para o relator Mendonça Filho do União Brasil apresentar um parecer para que ela fosse votada na comissão especial antes de seguir para o plenário. O que aconteceu ontem foi que o presidente da Câmara, Hugo Mota, chamou Mendonça Filho para conversar e pediu que a análise dessa PEC, o parecer, portanto, fosse acelerado. E a gente conversou com exclusividade ontem com o Mendonça Filho, no finzinho da noite, e ele disse que vai tentar entregar o relatório, pretende entregar o relatório da PEC da Segurança até a metade ou fim de novembro, no máximo. E ele acredita que até o final do ano essa matéria deve ser totalmente aprovada no plenário da Câmara dos Deputados até o final do ano, portanto, antes do recesso parlamentar que costuma começar lá para o dia 20 de dezembro. Lembrando que também a PEC precisaria ainda passar pelo Senado Federal. E um dos motivos da resistência em relação a essa PEC é principalmente o empoderamento que ela daria para a Polícia Federal. A versão do governo, essa proposta que saiu do Ministério da Justiça, foi desenhada ali pelo ministro Ricardo Lewandowski, ela prevê, por exemplo, que a Polícia Federal centralize. Bom, a gente continua então aqui essa repercussão, trazendo essa situação também da PEC da Segurança Pública. Vamos chamar os nossos comentaristas, começando pelo Mano Ferreira. Mano, é claro, é óbvio que agora todo mundo vai querer ser pai desse filho pródigo, né? Dessa bomba e dizer, olha, eu quero resolver o problema para assumir aí perto da eleição, isso como algo bom, que é um tema que sempre angaria muitos votos, né? Pois é, Márcia, a questão é encontrar um texto que de fato produza consenso, ou seja, que tenha capacidade de ser aprovado no Congresso Nacional, porque a proposta originalmente apresentada pelo governo federal, pelo ministro Lewandowski, foi muito criticada à época pelos governadores, sobretudo os governadores de direita, acusando o texto do governo de promover uma excessiva centralização no governo federal. O deputado Mendonça Filho, vale dizer, um deputado que historicamente é da centro-direita, é uma pessoa muito séria, foi governador de Pernambuco, foi ministro da Educação no governo Temer e está tentando construir um texto que junte técnica e capacidade política. E o fundamento da tese do deputado Mendonça Filho é provocar a maior integração entre os diferentes entes federados, inclusive colocando os órgãos de fiscalização financeira, como a Receita Federal, como as secretarias da Fazenda, como parte necessária do esforço de enfrentamento ao crime organizado. Esse aspecto é uma inovação importante, porque hoje, quando a gente fala sobre segurança pública, é como se fosse um problema exclusivo das polícias, e não dá para ser assim. É preciso que a política de segurança pública seja também das polícias, mas que a gente não perca de vista o componente financeiro, porque aquilo que dá tanto poder, inclusive bélico, ao crime organizado é justamente o alto volume de recursos e de dinheiro movimentado, que faz com que eles tenham capacidade de criar verdadeiros arsenais de guerra. A gente precisa ter mais inteligência para asfixiar as fontes de financiamento do crime organizado no Brasil. João, em relação a essa ampla discussão no Congresso, os governadores reclamam que isso aumenta a autonomia do governo federal e ficaria esvaziada essa responsabilidade do Estado. Se já estivesse em vigor e essa responsabilidade sobre o governo federal, a gente viu que levou algum tempo ali, algumas horas para ter uma resposta do governo federal ao Rio de Janeiro. Como seria, então,
uma situação aguardando uma resposta do governo federal e não uma resposta do Estado. Pois é, Bruno, e creio que certamente, caso a PEC já tivesse sido votada e tivesse em vigência, não mudaria absolutamente nada, né? A solução dos nossos parlamentares, da nossa classe política, acaba sendo sempre apresentar novas leis, novas propostas de emenda à Constituição, quando, em verdade, a legislação já está aí. Segundo a própria Constituição, todos os brasileiros têm direito à moradia digna. E nós estamos falando de operações em favelas, onde a moradia não é digna segundo os parâmetros das principais organizações internacionais. Então, tudo já é bastante confuso e a delimitação conceitual ali é bastante errática. Então, a PEC da Segurança Pública é mais um desses temas. Como o Mano bem colocou, ela prevê uma centralização maior, foi isso que os governos alegaram, e sempre essas propostas do governo federal vão em sentido oposto ao que é uma federação. O Brasil é uma federação, então os estados têm que ter cada vez mais autonomia, só que as propostas de Brasília são sempre para concentrar mais poderes ainda em Brasília. A Polícia Federal já tem a sua competência, não precisa alargar mais essa competência. Agora, em questão do compartilhamento dos sistemas, das informações, isso é evidente. A gente espera que isso avance o quanto antes, independente se o nome seja por PEC ou por legislação ordinária, por o que quer que seja. Mas as polícias precisam conversar, evidentemente. Aí se chega nessa situação. Uma reforma no sistema de polícias também. A gente tem polícia civil, polícia militar, patrulhamento ostensivo, a investigação. Aí tem crimes de âmbito federal. Então, uma maior unificação é sempre bem-vinda, mas desde que respeite a autonomia dos estados e agora também dos municípios, já que os municípios, também por essa PEC, a questão das guardas civis metropolitanas tem uma elevação de categoria, a força de polícia pública mesmo. Então, autonomia para combater o crime, não centralização em Brasília. Centralização somente em termos de sistema, para que Brasília consiga... a capital federal consiga municiar os estados e os municípios que têm as suas guardas civis com informações e que não concentre as decisões nele, até porque, como a gente bem colocou e você bem mencionou, né, Bruno? A questão foi ontem, ali no estado, e o governo federal estava lá em outra situação, fazendo outras coisas, então nem faria sentido imaginar que o governo federal atuaria ontem, e até lembrando que o Lewandowski falou que não tinha informação e o delegado, o chefe, acabou falando que eles foram comunicados, acabaram optando por não agir. Então, que as informações apareçam, quanto mais as claras para a população que paga toda essa situação, é a população que está pagando. Então, demanda que as informações cheguem de forma correta e rápida a todos nós. O interessante seria a gente integrar as operações sem centralizar as decisões. Eu acho que é isso que o Bellucci quis dizer, né? Porque as decisões centralizadas em Brasília também não ajudariam, mas integrar as operações das polícias seria algo a se pensar, seria muito bem-vindo. Obrigada, então, Bruno Pinheiro, pelas suas apurações do dia. Você volta amanhã. A gente se fala amanhã, esperando que essas articulações e respostas não ficam somente aqui dentro dos ar-condicionados, nas salas de reuniões, e sim que chegam efetivamente no Rio de Janeiro. Um abraço, fiquem em paz, até amanhã, Márcia. Até amanhã, valeu. E agora